Nunca será demais, já que tem sido menos, evocar e comemorar o bicentenário da Revolução 1820 e todo o período que se lhe seguiu até 1822, pelo menos. O historiador Luís Reis Torgal reúne 3 ensaios num livro, Essa Palavra Liberdade. Boa noite. Permite que eu lhe comece por oferecer um cafezinho? Muito obrigado. Este livro é uma coletânea de 3 ensaios sobre o título Essa Palavra Liberdade, e há um ensaio que me parece extraordinariamente intrigante, que é o ensaio sobre um minúsculo acontecimento que foi um crime cometido por uma sociedade secreta, os Divodignos. Eu resumo um bocadinho. Logo na primeira revolta miguelista, um grupo de lentes de Coimbra dirige-se a Lisboa para prestar o seu apoio, e um grupo de estudantes dessa sociedade, os Divodignos, faz uma emboscada e mata esses lentes. Foi mais ou menos isto? Estou a resumir bem. Está a resumir bem, mas eu quero dar-lhe um contexto mais amplo. Em primeiro lugar, eu devo dizer que é uma ação em prol da liberdade e devemos salientar este aspecto. Por isso é que eu incluí neste livro. Na verdade, os estudantes queriam, por um lado, de alguma maneira, amedrontar os lentes, isso é indiscutível, porque eles iam apresentar a sua homenagem, prestar a sua homenagem ao Dom Miguel como rei absoluto. Esta é que é a grande questão. E, por outro lado, eles suspeitavam que levavam uma lista de professores e de estudantes a sanear, coisa que foi vulgar nessa altura. Foi muito vulgar nessa altura e voltou a ser várias vezes. Penso que era isto, fundamentalmente, é isto que se sabe seguramente, e vão os 13 estudantes, era um número efetivamente paradigmático, em função de uma seita carbonária, provavelmente carbonária, os Divodignos, que reuniam na Rua do Loureiro, número 13, e efetivamente há um embate, e agora do embate, aí é que não se sabe nada como é que efetivamente aconteceu. Como é que os lentes, foram 2 lentes que faleceram, acabaram por morrer, tudo parece resultar de uma certa violência da parte de 2 ou 3 estudantes, mas os outros não. Houve alguns que se sabe que até conseguiram que a violência não fosse maior. De modo que temos a considerar isto, mas temos a considerar depois todo o contexto em que aparece a sentença por altura da realização das cortes à maneira tradicional pelo Dom Miguel. Na altura, em junho, reuniam-se as cortes e é nessa altura que se dá a sentença e eles acabam por ser executados aqui no Cais do Tojo, ali próximo de Santa Apolónia, mais ou menos, e há toda uma pressão popular, note bem, toda uma pressão popular e toda uma pressão absolutista no sentido de eles serem executados. Depois há toda uma reclamação, um protesto da parte, sobretudo dos exilados, como o caso de Paulo Midozzi, que chamam a atenção para o caráter criminoso da pena, até porque eram jovens que não tinham atingido a maioridade. E, por conseguinte, não podiam ser executados. Era essa a ideia que aparece no Paulo Midozzi. Há uma série de liberais, grande parte deles já não estão cá, estão no exílio, e que realmente protestam vivamente contra o que aconteceu, sobretudo contra a sentença. Há vários que ainda conseguem fugir, atenção, não são todos. Há um que, inclusivamente, foge e depois volta a ser apanhado mais tarde e é executado. Mas, por conseguinte, o que eu queria chamar a atenção é que isto sim, aparece no contexto de uma luta liberal contra o absolutismo, nascente ou renascente, digamos assim, e depois no contexto de uma determinada situação concreta que era efetivamente a reunião das cortes à maneira tradicional, clero, nobreza e terceiro Estado. O que me surpreende... Isto é 28, já agora só para termos uma ideia da data de 1828. 28.
O que me surpreendeu um pouco este é um episódio minúsculo, dada a quantidade inacreditável de acontecimentos entre 1820 e 36, que é quando finalmente acaba a Guerra Civil. Porquê 34. Que foi 34? 34, lutas entre absolutistas e liberais é 34. Acaba em 34. A Convenção de Évora-Monte. Porquê que foi buscar um episódio absolutamente minúsculo, aliás, num texto de circunstância, e trazê-lo e imprimi-lo? Eu tenho cá uma ideia, mas quero ouvir a sua. Bem, a circunstância é, curiosamente, é dos textos mais citados e referenciados na literatura, inclusive do Camilo Castelo Branco, que lhe dedica vários textos. Entre eles uma que é a Viúva do Enforcado. Há vários textos dele, vários livros dele que dedicam, como aliás jornalistas, Joaquim Martins de Carvalho, que era o diretor do jornal O Conibricense, o Alberto Pimentel, o Silva Gaio. É uma quantidade incrível que veio até aos nossos dias. Curiosamente, até aos nossos dias há livros exatamente sobre esta temática. É uma temática dramática, efetivamente uma temática dramática. E a razão fundamental, eu vou-lhe dizer, há uma razão específica, concreta, que foi o facto de se querer prestar uma homenagem aos divodignos. Houve aí uma série de associações em Coimbra, algumas ligadas à maçonaria, é preciso dizer-se, embora, como disse, a seita não era maçónica, era carbonária, e então resolveram efetivamente prestar uma homenagem, tiveram presente a Câmara Municipal, a Associação Académica de Coimbra e tal, e aliás ao longo do tempo já se estava a prestar homenagem, porque como pode calcular, esta situação está entre o crime e a ação gloriosa dos estudantes que estão a lutar pela liberdade e que, infelizmente, provavelmente por excessos de 3 estudantes, acabam por matar 2 lentes. É isto. O que me impressionou, retirando da circunstância do episódio, ao longo do seu ensaio, faz uma citação escrupulosa e exaustiva de fontes, como agora citou aqui, e a certa altura estamos a falar da história, ou seja, da maneira como se foi, para além de tentativa de esclarecimento do que é que efetivamente se passou, outra parte das fontes que vai constantemente recolhendo e evocando e citando é a história de como foi tratada esta história. O que me leva, então, e é isso que me parece impressionante no texto, é que nós acabamos hoje por não saber muito bem o que é que aconteceu. Ou seja, não se sabe muito bem se os lentes saíram com uma lista ou não, quais eram as intenções dos divodignos, porque é que o que poderia ter sido apenas uma discussão e uma interrupção, voltem para trás, acabou por redundar em tiros. Que conclusão é que eu tive? Primeiro, que as coisas acontecem às vezes de uma forma descontrolada e por acaso. Segundo e mais importante, dada a cópia de fontes que citou, nunca se sabe muito bem o que é que se passou. É verdade. Nunca se consegue ter um quadro fiel dos acontecimentos. Sim, isso é como qualquer problema, processo jurídico. A gente às vezes pergunta se efetivamente a pessoa como sabe, existem tantos processos que se interrogam, que há grandes interrogações sobre eles, se as pessoas foram culpadas, se não foram culpadas, se mereciam esta pena, se não mereciam esta pena, o que é que aconteceu ou o que não aconteceu. Quer dizer, isto nós temos que lidar, nós historiadores temos que lidar com isto. Nós temos que lidar com a objetividade da realidade, daquilo que nós conhecemos, os documentos, sei lá, por exemplo... Mas a única objetividade são os documentos, não são os factos. É verdade. É por isso faz um exercício de objetividade exaustiva em cima dos documentos, é isso mas há uma como dizia o meu colega José Matoso, com quem eu tive um grande relacionamento, e que agora penso que às vezes é injustamente esquecido, a história é uma representação de representações. O documento é uma representação. Nós estamos a tentar representar com base em representações. É isto. Claro que a história é uma ciência objetiva, eu sou um objetivista, costumo dizer isto. Já vamos discutir essa aplicação. Vamos discutir isso mais tarde. Está bem. Claro, com certeza que sim. Mas o que eu queria salientar
é que realmente a gente nunca sabe, ou o que sabe é a sentença, sabe que a sentença foi dada numa altura própria, porque isto é muito mais importante do que se possa pensar, porque era realmente o momento das cortes. Aliás, o Dom Miguel envolve, digamos assim, os tribunais mais elevados neste processo. Não é um simples tribunal local, regional, não, são os altos tribunais que vão julgar este caso, repare bem nisto. E depois há toda uma movimentação quase de rua, pressionada pelo próprio rei ou pelo seu séquito, no sentido de realmente aparecer uma sentença e haver efetivamente uma pena. Foi uma pena. Agora, dizia-me há bocado que é verdade que houve vários casos. Por exemplo, há o caso, pouco antes, das cabeças cortadas ali em Aveiro. Eu ainda há pouco tempo também tive que ir fazer lá uma comunicação sobre isso. Também houve um caso relacionado com o levantamento que há no Porto, há um levantamento no Porto também liberal também, porque há vários casos espalhados pelo país, não é? Atenção. Agora, este teve um caráter muito especial, indiscutivelmente um caráter muito especial. Porque a certa altura diz, no fim, em que tira uma ilação, vou dizer uma palavra que eu queria discutir, científica, não é fácil diferenciar a história e a memória e a ideologia. Porque quando se observa, quando se analisa um acontecimento destes, o que nós temos, como acabou de referir, é analisar qual foi a perspectiva dos absolutistas, perfeitamente castigadora e brutal sobre os divodignos. Podemos saber o que é que pensavam os liberais, em que os tentavam ilibar, como disse também ao princípio, aquilo não foi um crime, foi uma ação revolucionária, mas de facto o que aconteceu não sabemos. Ou seja... Verdade, perfeitamente verdade. Quando nós estamos a falar de como é que foram os descobrimentos, nós na verdade não sabemos muito bem o que é que se passou ali. Sabemos o que foi escrito sobre o que se passou ali. Isto impossibilita a história. Não impossibilita a história, porque a ciência nunca é uma ciência exata. Qualquer ciência. Então vamos falar. Nunca é uma ciência exata. Aliás, desculpe só adiantar-me naquilo que vai perguntar, mas eu digo sempre que o mais importante na história são as interrogações e não as soluções. Isso eu digo sempre isto. E é uma das coisas que eu costumo dizer aos meus alunos. Quando dava aulas, estou aposentado, mas quando dava aulas dizia: espero que no fim do curso vocês tenham mais interrogações do que têm agora. Porque no fundo a história é uma série de interrogações, nós interrogamos constantemente e toda a ciência é uma série de interrogações. São as próprias interrogações que originam, na verdade, o desenvolvimento da própria ciência. E na história acontece exatamente o mesmo. Eu contesto a aplicação, mas isto é uma coisa quase pessoal, a aplicação do termo ciência às humanidades, porque a ciência, para além das interrogações, obtém respostas e, sobretudo, obtém regularidades, ou seja, é universal, a queda dos graves é sempre a queda dos graves em qualquer sítio. Enquanto que... E este texto, precisamente, é muito rico por causa disso. O historiador teve um rigor exaustivo e quase absoluto sobre o tratamento daquele facto. E, no entanto, não consegue tirar uma solução em relação ao facto. Ora, o rigor nas humanidades não é um rigor científico, chamemos-lhe outra coisa, é como chamar berinjela a um tomate. A ciência obtém regularidades, normas, leis da natureza. Se não consegue obter, por mais rigor que haja, e o rigor é incontestado, por mais exatidão que se pretenda, não se consegue obter nenhuma regra, muito menos universal. Eu, nesse aspecto, estou um pouco em desacordo consigo. Eu peço desculpa, mas estou em desacordo consigo. Sabe porquê? Porque eu acho que a ciência é realmente um mundo das interrogações, não é um mundo, muitas vezes, das soluções. É de soluções, obviamente, porque aquilo que eu considero, quando abordo um determinado tema, e eu tenho receio de abordar temas porque entusiasmo com eles. Isto resultou de um certo pedido, de determinadas instituições para eu reanalisar esta questão. E eu vejo tudo. Eu tinha um professor, que era o professor Silva Dias, que dizia: antes de nós tratarmos da história,
ante qualquer facto, qualquer realidade, qualquer conjuntura, estrutura, nós temos que ler tudo o que há sobre ela, tudo aquilo que podemos ler sobre ela. Sobretudo ao nível da historiografia. Hoje os nossos historiadores esquecem-se muito dos historiadores do passado e pensam que estão a encontrar soluções para tudo e não é verdade. Muitas vezes esquecem-se que realmente já muitas coisas foram abordadas. E nós realmente vamos encontrar, há determinados aspectos que são absolutamente seguros. Por exemplo, eu disse coisas que são absolutamente seguras, que são absolutamente objetivas. Obviamente que a gente não está a tentar encontrar soluções para estas perguntas. Os estudantes quiseram matar os lentes logo desde o início. Não vamos encontrar essas soluções para isso, mas vamos encontrar essa solução. Houve movimentos liberais que realmente lutaram contra a ideia do renascimento do absolutismo em 1828. Há isto, e há, digamos, uma reação da parte dos absolutistas, do Dom Miguel, da Carlota Joaquina, para realmente afirmar ou reafirmar o absolutismo. Pois isto é absolutamente seguro. Compreendo, quer dizer, eu costumo dizer que muitas vezes nós não chegamos a ideias seguras porque não investigamos. Só porque não investigamos, mais nada. E a grande questão é esta, é que muitas vezes a história é feita sem investigação. Ora bem, se houver investigação... Isso aí é falta de rigor, que não é o caso disto. Se houver investigação, chega-se a pontos que são absolutamente seguros, por isso eu digo que a história é uma ciência. Eu costumo, apesar de tudo, chamar, se quiser um pouco indo ao seu encontro, chamo-lhe uma literatura científica. Sempre chamei assim. Tenho um livro chamado História e Ideologia, e já abordei essa questão e, no fundo, chamava-lhe uma literatura científica. Uma literatura científica por uma razão muito simples, porque quer queiramos, quer não, a nossa prosa é uma prosa normal, comum. Temos poucos conceitos que são conceitos científicos absolutamente de historiador. É claro que existem alguns, obviamente que existem alguns, mas nós estamos a contar, estamos a narrar, estamos a interpretar e, por conseguinte, utilizamos todo o instrumentário de uma literatura, o que é uma literatura rigorosa, científica e que também, e é este ponto que eu queria focar mais uma vez, leva-nos a interrogações constantes. Por exemplo, o capítulo seguinte estilhaça uma série de lugares comuns que são constantes, apesar de usar o exemplo dos economistas a favor da liberdade económica, que eram do lado dos absolutistas e não do lado dos liberais, como José Acúrsio das Neves, por exemplo, estilhaça os lugares comuns sobre, quanto mais recuamos no passado, mais tendemos a ver as coisas como blocos homogéneos, muito claros e muito distintos, quase como um filme desses de heroic fantasy, com os bons muito bons, os maus muito maus, e a coisa era muito clara, e para nós hoje aqui era facílimo saber que lado escolheríamos consoante as nossas inclinações, porque os lados eram completamente homogéneos, quando o que havia, e é esse o rigor que a investigação traz, coisas muito mais confusas, ou seja, o José Acúrsio das Neves era um autêntico liberal económico, mas estava do lado dos absolutistas. Sim, aliás, O que baralha as cartas todas. Repare que o José Acúrsio das Neves, e daí ter suscitado o interesse até de muitos historiadores, até historiadores que ideologicamente eram de esquerda, embora sendo muito objetivos, e o caso do Armando Castro e do António Almodóvar, que fizeram estudos muito interessantes sobre o Acúrsio das Neves. A questão é esta, o Acúrsio das Neves foi dos economistas mais avançados da sua época, não nos esqueçamos disso. Não quer dizer que seja apenas ele, da parte dos liberais também houve efetivamente alguns, mas ele, sendo um absolutista, e desde sempre foi, a verdade é que ele era dos economistas mais avançados e mais atualizados. E um dos primeiros defensores do uso da máquina a vapor, por exemplo. É interessante esse facto. Por conseguinte, nós temos que ter em conta
que realmente o liberalismo económico não é apenas próprio dos liberais. É esta a grande questão. Aliás, eu quero dizer que este capítulo foi um capítulo que resultou de um debate interno em relação a um texto que apareceu no público de um jornalista, que às vezes os jornalistas não são rigorosos nas questões. A grande questão é esta. E então eu tentei mostrar para mim próprio, não tanto para publicar, porque muita coisa publiquei no público, mas este acabei por não publicar. Eu tentei mostrar que realmente o liberalismo tanto aparecia no caso dos liberais como aparecia no caso dos antiliberais. O liberalismo económico era uma forma de varrer as fronteiras existentes, fronteiras, não apenas fronteiras físicas, sei lá, portagens, mas determinado tipo de impostos e de contribuições que eram feitas, que eram apresentadas, que eram pagas e que dificultavam o desenvolvimento económico. E, por conseguinte, o Augusto das Neves, como o José da Gama e Castro, curiosamente, que vai escrever mais tarde, escreve mais tarde sobre o tema e diz, efetivamente, uma afirmação como esta: o comércio deve ser livre como a água. E realmente é curioso como esta gente percebeu a lógica do Adam Smith, por exemplo. É curioso. Aliás, é o grande mestre do liberalismo económico, como todos sabemos, e eles perceberam isto, perceberam que para desenvolver o país era preciso acabar com determinado tipo de peias, até inclusive as próprias corporações. Curiosamente, que os próprios contra-revolucionários, em certa medida, eram anticorporativos. Estes contra-revolucionários iluminados, digamos assim. Eu gostava de chamar a atenção para isto, porque há contra-revolucionários que são contrários ao iluminismo, contrários ao iluminismo, são contra-revolucionários ou de pasquim, permita-me o termo, ou de púlpito, e que eram absolutamente contra tudo, diziam sempre que os liberais eram contra o altar e o trono, etc. Estes também o poderiam dizer, mas tentavam realmente pensar... Então porquê é que estavam daquele lado? Estavam daquele lado porque era necessário acabar com determinado tipo de fronteiras, de peias, para realmente desenvolver o comércio, a agricultura, a indústria. Eram liberais, porque é que estavam do lado dos absolutistas? Eram liberais. Porque eram liberais. Estavam do lado do absolutismo por uma razão muito simples, porque eles continuavam a pensar que realmente o absolutismo era a única forma possível para Portugal. Era esta a ideia que é apresentada, quer por José da Gama e Castro, quer por Augusto das Neves. E ficamos por estes dois, mas há vários outros. São os que falam aqui, mas eles que interessam. Há vários outros que, aliás, eu os cito. E que foram teóricos do absolutismo. Foram teóricos do absolutismo e que realmente consideraram que realmente quando o rei é absoluto, porque é que se disse viva o rei absoluto, diz o Augusto das Neves, porque realmente o rei deve ter os poderes executivo e deve ter a capacidade de legislar, etc. Era esta a ideia, a própria diz, às vezes emprega-se a palavra absolutismo como uma grande incorreção, como realmente o absolutismo fosse um mal em si próprio. Não é. Como diz o José da Gama e Castro, diz o absolutismo é o centro político de Portugal. Portugal precisa ter um rei absoluto, caso contrário não há propriamente uma ordem, verdadeiramente uma ordem. Por conseguinte, eles defendem, por exemplo, a ideia da Constituição. O que eles não querem uma Constituição escrita. Querem uma Constituição consuetudinária que se vai criando... Isso é influência britânica. A influência britânica do Edmund Burke, que aliás é um crítico, da Revolução Francesa, como sabe. Pois, mas já lá vamos aí, porque deixe-me pôr-lhe a questão então de outra maneira. Não é referido no seu ensaio, porque também não sei se José Curcio das Neves alguma vez refere isso, mas como é que se pode querer liberdade económica e absolutismo quando o comércio do Brasil, se bem sei,
ir-me-á corrigir se estou enganado, era um monopólio real. Não havia liberdade comercial nenhuma com o Brasil, ao contrário, por exemplo, dos comerciantes Numa ingleses e determinada holandeses. altura houve uma lei já dando liberdade comercial, sobretudo para o caso dos britânicos, dos ingleses. Os britânicos levaram o rei para o Brasil, Os ingleses. por troca, não foi por gentileza, foi por troca com Sim, quebrar o com um monopólio. determinado tipo de monopólio. Exatamente. Quebrar o monopólio, um facto. que nem sequer era um monopólio português, era um monopólio real da coroa. Agora eu gostava só de chamar Não a havia atenção para um burguesia aspecto comercial. que me parece importante, porque a gente, no fundo, está a pensar no liberalismo económico como uma espécie de laissez-faire, laissez-passer. Pronto, mesmo pegamos esta expressão, que é uma expressão francesa, que é muito rica, que é muito interessante, é muito sugestiva, mas que pode nos levar a um erro grande. Pensar que os liberalistas económicos pensam só a liberdade em si e não pensam que a liberdade deve ser controlada. E essa que é a grande questão. Aliás, eu abordei essa questão para a questão da liberdade de ensino no primeiro capítulo, que não vamos aqui muito falar dele, mas a verdade é esta. Liberdade sim, mas liberdade até um certo ponto. Por conseguinte, qualquer defensor do liberalismo económico, fosse da ala liberalista, fosse da ala antiliberal, tipo Curso das Neves ou José de Gama e Castro, não pensam a liberdade económica pura e simplesmente. A liberdade económica é controlada. Tem que ser controlada. Tem que ser constantemente controlada. É a mesma coisa que a questão da liberdade de ensino. A liberdade de ensino deve existir, mas constantemente controlada. As escolas, o que é fundamental é a instrução pública, é a instrução ao serviço da nação. É isto. Era essa a ideia. E depois critica-se, naturalmente, certos aspectos de liberdade económica que de alguma maneira beneficiavam os particulares e não beneficiavam o público em si. Por conseguinte, aquilo que nós temos que ter em conta, quer de um lado, quer do outro, e aí é que é grande, é aquilo que me dizia, nós estamos a complicar as coisas, mas com razão para as complicar. Temos que as complicar. Porque as coisas eram complicadas. Porque eram complicadas, evidentemente. Deixe-me, por exemplo, de uma forma muito grosseira e geral, se desaprovar, digamos que os revolucionários de 1820 ficaram entusiasmados com o liberalismo saído da Revolução Francesa e dos enciclopedistas. A Curcio das Neves era um excêntrico na altura, digamos assim, porque tinha lido Burke e, no fundo, o que ele queria era o liberalismo inglês saído da Revolução de 1688. Não era um absolutismo, era um liberalismo de outra maneira mais suave. Há uma revolução que é constantemente ausente destas e que foi a mais determinante na constituição do liberalismo, que é a Revolução Americana. E nunca se fala da Revolução Americana durante estes conflitos. Também se fala da Revolução Americana. Aliás, é engraçado que o José da Gama e Castro veio a traduzir para português o Federalista. É curioso, o Federalista, O livro fundamental. Exato, que é uma obra fundamental, aliás, começou por ser uma série de artigos de jornal e depois transformou-se numa obra. Porque assim, eles também têm em conta a Revolução Americana, mas vamos dizer com muita franqueza, aquilo que influencia mais diretamente os nossos liberais é efetivamente a Revolução Francesa. Mas gostava só de chamar a atenção para um aspecto que me parece fundamental e que às vezes é esquecido. Isto não abordo tanto aí no livro, mas abordo noutras obras, que é o seguinte, é que os nossos liberais falavam da Revolução Francesa como sendo algo de muito importante, porque criou uma Constituição, a Constituição no fundo era uma lei fundamental, como diz o meu colega Vital Moreira, que ele escreveu um livro muito curioso chamado Os 40 Dias que Mudaram Portugal. E pronto, é a Constituição, aparece a Constituição, não são nesses 40 dias, mas depois na sua sequência. Mas o que eu, acima de tudo, queria chamar a atenção é para o seguinte facto, é que os nossos próprios liberais tinham uma consciência do facto do acumular de leis ao longo do tempo. O Borges Carneiro e o Fernandes Tomás têm coletâneas de leis. Eles começaram por fazer coletâneas de leis, as leis tradicionais do país. E, por outro lado, se nós analisarmos, que muitas vezes não se analisar as discussões das próprias constituintes, há de reparar que eles dizem, sim senhora, liberalismo francês muito bem, Constituição muito bem, aparece logo a ideia da Constituição, mas atenção, há
há coisas na Revolução Francesa que devem ser evitadas. O terror, por exemplo, sempre que se fala do terror, enfim, daquele período da Convenção, do período republicano da Revolução Francesa, eles põem marcha atrás. Repare bem, é interessante isto. Este aspecto é um aspecto que deve ser considerado. É a Revolução Francesa até certo ponto. Ou seja, excluindo os jacobinos. Exatamente. Não se esqueça que a nossa Constituição é apresentada em nome da Santíssima Trindade. E não nos esqueçamos também que a religião católica é a religião do reino. Está na própria Constituição. O que impediria, então, completamente qualquer relação com a Constituição americana, que começa que todos os homens nascem iguais, ou seja, não há direito divino que nomeie um rei. Pois, nesse aspecto, evidentemente O facto de ser uma república cortava com tudo. Exatamente, quer dizer, não o direito divino, essa é que é a grande questão. A grande questão é que, e aparece também, no fundo, a fórmula de que, na verdade, o poder reside no povo. É esta a questão. Isso aparece na Constituição de 22. Na Constituição de 22 há esse corte que não é de direito divino, apesar da Constituição ser apresentada em nome da Santíssima Trindade, não haver uma lei de separação. Não há uma lei de separação, temos que esperar pela República para aparecer uma lei de separação, como sabe. Mas, apesar de tudo, a verdade é esta, é que nós podemos dizer que a Revolução Francesa, até certo ponto, não, efetivamente, todo o exagero da Revolução Francesa, todo o jacobinismo da Revolução Francesa, que vai desaguar, como sabe, na Convenção, que, atenção, eles vão pegar na Convenção para determinados aspectos no que respeita ao ensino. Aí é curioso. Eles vão pegar porque há uma série de leis constitucionais, de instituições que resultam da Convenção, inclusivamente o abolir as universidades vão ser abolidas, não sei se sabe disso. E curiosamente os nossos liberais refletem essa parte crítica em relação à universidade, que era uma corporação, era um conceito ultrapassado, que eles consideravam um conceito ultrapassado. Mas, de resto, toda aquela parte de terror, os nossos liberais, apesar de tudo, foram tolerantes. É uma coisa que eu acho. Na prática, não há grandes crimes. É um bocado como a gente fala do 25 de Abril, que foi uma revolução sem sangue. E na verdade, nota-se isto. Há uma certa... Há posições muito afirmadas, muito radicais, sobretudo no jornalismo, ao nível do jornalismo. Há, indiscutivelmente, menos no debate constitucional. O debate constitucional é um debate muito curioso. Eu li os debates constitucionais todos ao longo há muitos anos, quando comecei a trabalhar nisto, nos anos 80, e já até nos anos 60 mesmo. E é muito curioso, porque sem isto a gente, lá está, não se consegue encontrar uma história rigorosa, se quiser, objetiva, se quiser. É isto. 2 anos que dão muito que conversar. São 3 anos. Repare, a Revolução começa em agosto e depois vem para Lisboa, como sabe, e depois regressa lá nos tais período de 28 e tal, lá temos outra vez outra guerra entre liberais e absolutistas. Infindável o assunto.